Capítulo 13. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem de Iavé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Iavé, gritou contra o altar esta condenação: Altar, altar, assim fala Iavé, o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: Este é o sinal de que Iavé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: Prendei-o! Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: Aplaca, eu te suplico, a ira de Iavé teu Deus, e ora por mim para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede nesse lugar. Porquanto recebi de Iavé esta ordem: Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzira até Betel. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou: Em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: Selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. E em seguida o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Iavé. Ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim fala Iavé, porque foste rebelde à palavra de Iavé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido: Não comerás nem beberás ali. Por isso teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia.
Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento, e eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no chão, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu! Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele, porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. Capítulo 14. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o teu povo, e te constituí líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e viraste as costas para minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão,
Este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé, o Senhor Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Yahvé fará Israel vacilar e tremer como caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu aos seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Assim que chegou à soleira da porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo o Israel o pranteou, como dissera Yahvé por intermédio de seu servo Aías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais, e o seu filho Nabade foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável, comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém, apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que havia no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamá. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho em Jerusalém, como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abião e todos os seus feitos estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa iniciou seu reinado em Judá.
e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destituiu sua própria avó Maaca da autoridade de rainha-mãe, porque ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prata, ouro e vasos. E houve uma grande batalha entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naftali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispá. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, não estão todos registrados no livro das crônicas dos reis de Judá? Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E seu filho Josafá tornou-se o seu sucessor. E Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos do seu pai e no caminho que ele tinha induzido Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa assassinou-o no 3º ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Isto ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão e os erros que ele havia induzido Israel a pecar. Capítulo 16. Então a palavra de Yahvé veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão, e induziu meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados deles.
Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza, sobre o povo de Israel, e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza, Zinri entrou, feriu de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá, depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos bons. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento dos israelitas recebeu essa notícia, Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel na mesma hora no acampamento proclamou o comandante do exército Onri, rei em Israel. Onri e todo o Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu, metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou durante 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria pelo valor correspondente a 70 quilos de prata e construiu sobre este monte uma cidade fortificada e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário desta colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate, e todos os pecados a que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Onri e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Onri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar.
No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Iavé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nabate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Iavé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel de Betel construiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula Segube morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num.